Vamos entender aqui quais são as atitudes de um verdadeiro evangelizador, certo? Precisamos entender uma coisa, que um verdadeiro evangelizador, ele conduz a pessoa a uma decisão. O Evangelho de Cristo Jesus, através da ação do Espírito Santo e da pessoa que está anunciando, evangelizando, ela precisa conduzir esta pessoa a uma decisão. O Evangelho verdadeiro, o genuíno, é aquele que transforma o pecador em uma nova criatura. Existem muitos evangelhos hoje distorcidos, falsificados. Existe secularização do Evangelho. Um Evangelho que não transforma, que não liberta, que não muda caráter. Esse não é o Evangelho genuíno, porque o verdadeiro Evangelho transforma a vida do mais vil pecador em uma nova criatura. Agora vamos entender uma coisa, algumas atitudes do evangelizador. Ele precisa compreender a sua missão. Ele precisa crer na sua missão. Ele precisa se doar a esta missão. E ele precisa ser fiel a esta missão. Se eu não compreender o chamado de Deus na minha vida, eu não posso ser evangelizador. Se eu não crer nas verdades da palavra de Deus, como é que eu posso anunciar a outras pessoas? Se eu não me doar a esta missão, se eu não me doar a este ato, eu não posso fazê-lo com totalidade. E se eu não for fiel a Deus no meu propósito, eu não terei êxito naquilo a qual Deus me chamou para fazermos. Nós temos uma ordem de Deus. Mateus 28, 19, parte A diz assim: portanto, vão. Olha que ordem é essa, olha que ordem imperativa é essa. Vão e façam discípulos de todas as nações. Agora partimos para o lado do discipulado. O lado do discipulado. Uma coisa é evangelizar, e agora falaremos sobre o que é discipular. O que significa esta palavra discipulado? Significa transformar os recém-convertidos em pessoas devidamente preparadas para testemunhar e dar frutos. Uma vez que eu ganhei uma pessoa a Cristo, uma vez que o Evangelho entrou na vida desta pessoa e agora ela passa a ser uma nova criatura, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar desta pessoa, eu preciso discipular, para que ela também se torne discípulo de Cristo. Olha o que diz em João, capítulo 15, o versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Aqui nós temos uma palavra-chave que Cristo fala: dar frutos. Dar frutos. Essa frase de dar frutos é um dever nosso. É nosso dever. Porque diz o Evangelho em João capítulo 15: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros para que vais e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. É nossa missão darmos fruto. E faz parte isso do discipulado. Agora eu quero que você preste bem atenção em um dado que eu vou falar para vocês. Em alguns dados, não somente um, mas alguns. A importância do discipulado. O desafio do discipulado. Quantos ganhamos e quantos perdemos? Você já prestou atenção que as igrejas brasileiras, as igrejas pentecostais ou neopentecostais tradicionais, nós ganhamos muitas almas, mas nós perdemos muitas almas. E falando sobre isso, existem algumas pesquisas feitas e nós nos preocupamos a entender, a pesquisar, e eu fiquei muito chocado com este dado. Preste bem atenção. 53% das pessoas que aceitam a Jesus
elas se desviam do Evangelho 2 semanas depois que foram ganhas através da evangelização. 53% das pessoas que foram evangelizadas voltaram às práticas do mundo 2 semanas depois que aceitaram a Jesus, pela falta do discipulado. Agora vejamos, 27% saíram da igreja antes do batismo nas águas. 27% saíram da igreja antes do batismo das águas por falta de um discipulado correto ou aplicar o discipulado em si. 13% se desviaram delas após ou durante o período do batismo, e somente 7% se desviaram depois de 5 anos. Então vamos ver aqui, 7% foi o que permaneceu. De 100%, apenas 7% permaneceram na igreja 5 anos após serem salvos, serem evangelizados. Você está vendo um grande desafio. 93% das pessoas voltam às suas práticas por falta de um discipulado correto ou até mesmo de praticar o discipulado. Há muitas igrejas que não praticam este ato nas suas igrejas. Eles se preocupam em ganhar almas, mas quando passa a cuidar, a zelar, a ensinar, que é o discipulado em si, deixam a desejar e as almas voltam a perecer. Vamos entender? O discípulo é aquele que aprende e deseja ser imitador e seguidor de Cristo. Não significa apenas ter o conhecimento de Cristo, mas imitar os seus passos e fazer a sua vontade. Não adianta eu somente conhecer Cristo. Eu preciso querer ser como Cristo, obedecer a Cristo e praticar as suas ordenanças, levar o Evangelho, ensinar da mesma forma que ele teve o cuidado de cuidar dos discípulos, de ensiná-los. Da mesma forma precisamos ter este cuidado de cuidar daqueles que estão sendo ganhos, salvos, estão chegando na igreja. Precisamos praticar este discipulado. Jesus dizia: pois os judeus que creram nele, se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Foi o que ele disse aos judeus. Em João capítulo 8, versículo 31, é necessário permanecer na palavra de Deus. Ou seja, é algo contínuo. Não adianta somente entrar, não adianta somente passagem. É preciso permanecer na palavra de Deus. Ainda falando sobre agora o discipulador, aquele que pratica o discipulado, é aquele que coloca em prática o ato de discipular. Vamos ver aqui sobre o discipulador. O discipulador é o cristão que se compromete com a proclamação e o ensino sistemático, produtivo e eficaz do Santo Evangelho, preparando pessoas para dar frutos, tornando-as multiplicadores de discípulos. É uma pessoa comprometida, uma pessoa madura, uma pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus e que ama verdadeiramente as almas, porque precisa ser multiplicador de discípulos. Ele precisa ensinar o evangelho sistemático, conhecendo a palavra de Deus, ensinando o que é pecado, o que é perdão, o que é salvação, o que é fidelidade do crente. E tudo isso é ensinado no discipulado.
Há muitas pessoas que já querem ser mestre, já querem ensinar, mas nem aprenderam. Há uma frase muito interessante que diz que aquele que não se assenta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Todos nós que estamos aqui, um dia aprendemos e até hoje estamos aprendendo, porque ninguém sabe de tudo. Diz a palavra de Deus: ensina o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Quando falamos do discipulado, é preciso ter uma constância. É preciso isso ser uma constância, algo constante, praticado diariamente em nossas igrejas. O discipulado é um processo contínuo. A inteligência dos alunos não é um vaso que se pode encher, é uma fogueira que é preciso manter acesa. Nós precisamos colocar lenha, precisamos colocar conhecimento, precisamos introduzir a palavra de Deus diariamente. É como um fogo que precisa ser alimentado para não apagar. Se nós não ensinarmos diariamente esta pessoa, se nós não buscarmos o conhecimento e passarmos ele, o fogo do conhecimento, o fogo do desejo pelas coisas de Deus se apagarão. Então precisa ser algo contínuo. Olha o que dizem em um texto conhecido, Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É preciso ser algo contínuo, constante. É preciso estarmos constantemente praticando o discipulado. Vamos aqui chegar quase no momento final desta aula. O que significa discipulado? O que significa isso? Esta prática, este ato tão falado. Discipulado é um ministério maravilhoso que tem o objetivo de transformar os recém-convertidos em discípulos do Senhor Jesus Cristo, em pessoas devidamente preparadas para testemunhar e dar fruto. Desde os primórdios da fé cristã, a igreja se preocupa com esse ministério. É um passo muito grande e é um desafio gigantesco. Transformar uma pessoa que é novo na fé em um discípulo não é fácil. Não acontece do dia para a noite. Não é num passe de mágica. Não tem uma fórmula secreta. É como cuidar de uma criança. Ela está no colo, daqui a pouco está começando a andar, e a pessoa tem que ter o cuidado, os pais, para a criança não cair ou se machucar, até que ela consiga se tornar adulto e viver de uma forma que não dependa mais dos seus pais, como dependia no momento da sua infância. Isso é um processo que o discipulador precisa colocar em prática no discipulado. João 15:8 novamente diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se praticarmos a palavra de Deus, damos fruto e nos tornamos verdadeiros discípulos. Deixa eu falar uma coisa para nós encerrarmos este assunto de hoje. Para se tornar um discipulador, você precisa de alguns pré-requisitos, de algumas exigências. Qual é o perfil ideal de um discipulador? Vamos entender alguns. Vejamos alguns. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Precisamos orar e buscar o conhecimento. Tornar-se um leitor assíduo da Bíblia. Precisamos ter o costume diário de lermos a palavra de Deus, orar diariamente, termos o desejo constante da oração, aprender a depender do Espírito Santo, entendermos que nós somos totalmente carentes e dependentes dele, somos tão pequenos diante da sua imensurável grandeza, sermos frequentes na igreja, sermos
obediente e sermos fiéis a Deus em tudo. Isso é alguns dos propósitos, perfil de um verdadeiro discipulador. Que Deus possa abençoar você que esteve conosco em mais uma aula aqui no canal do pastor Ailton Alves, com parceria do IETEC, Instituto Koinonia. Fique conosco, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você possa estar sempre recebendo vídeos novos. Que Deus abençoe a todos vocês para a glória do seu nome. A paz do Senhor Jesus.